Você vai ver agora o inimaginável, a pobreza, a fome e a miséria no país capitalista mais rico do mundo. Pois é, eu não estou falando da Etiópia e nem da Venezuela, eu estou falando dos Estados Unidos da América e seus milhões de desempregados. Acredite, se quiser. Acredite, se quiser. E por que os Estados Unidos da América precisavam urgentemente eleger um presidente que se preocupe mais com as pautas sociais, mesmo que continue capitalista, mas que promova projetos sociais? Exatamente para resolver os problemas de décadas gerados pelo próprio sistema capitalista, que há tempos mantém uma enorme pobreza e desigualdade bem quietinha debaixo do tapete. Vamos dar uma voltinha nos Estados Unidos, no auge do capitalismo. Em meados dos anos 30, o desemprego havia atingido uma taxa histórica de quase 25%. Enquanto o trabalhador comum se virava com alguns dólares por dia, as elites ricas ainda ganhavam milhões. Quando o Super-Homem apareceu, ele apareceu para ser um herói do povo. Ele lutava contra os agiotas e oficiais corruptos do governo. Ele atacava uma categoria da sociedade que hoje chamamos de o 1%. Petrolíferas, donos de minas que forçavam seus empregados a trabalhar sob condições precárias. Ele era um reformador socialista, ele era tipo o Bernie Sanders bombado. Esse é um documentário sobre a origem dos quadrinhos, mas eu achei ele perfeito para ilustrar a outra face do capitalismo norte-americano. E toda essa pobreza gerou uma enorme violência, e não foi à toa que Batman fez tanto sucesso. Quando Batman surgiu, mais americanos estavam vivendo em cidades grandes. Extremamente amontoados e assolados pela pobreza, centros urbanos como Nova York e Chicago estavam se tornando campos de batalha. A emoção que predomina em todo o país é o medo. Onde gangsters e criminosos violentos governavam as ruas. O país da liberdade e da oportunidade sempre conviveu com a pobreza e com a miséria. E não há lugar pior para que negros viverem do que no sul de Jim Crow. Muitos moram e trabalham em condições difíceis e segregadas. Como estas filmagens raras mostram, as músicas de trabalho não haviam mudado muito desde o período de escravidão. Eu não imaginava tanta pobreza na história dos Estados Unidos, muito menos na atualidade. Mais de 14% dos americanos vivem na pobreza. Ou seja, mais ou menos 40 milhões de pessoas. – 15% desses pobres são moradores de rua. Mais de 16 milhões de crianças na América vivem na pobreza. Como não temos geladeira, a gente usa essa pia como geladeira. Então a gente tem que colocar gelo aqui todos os dias, porque durante a noite eles derretem. E a gente também não tem muita comida. Tudo que a gente tem são essas latinhas de vegetais. Então é tudo que eu tenho comido todos os dias, vegetais. Mais de 20 milhões de crianças recebem comida ao menor custo ou comida gratuita na escola todos os anos. Os pobres recebem comida gratuita de um programa porque eles não têm condições de comprar comida. Se não fosse por essas casas móveis, haveriam muito mais mendigos na rua. A gente tem aqui um estrago feito pelo vazamento de água. Eles disseram que foi um cano que estava solto e acabou vazando tudo. Temos que deixar o forno aberto às vezes para poder aquecer toda a casa. Às vezes temos que pegar empréstimo para poder pagar nossa conta de água e luz para que elas não sejam cortadas. Se vocês querem saber o que é a pobreza nos Estados Unidos, isso aqui já dá para ter uma ideia. Todas essas casas aqui nessa rua estão completamente destruídas e abandonadas, mas, por incrível que pareça, ainda tem gente morando dentro delas. Essa é a maior concentração de moradores de rua dos Estados Unidos. Mais de 4.000 pessoas vivem nessa área no centro de Los Angeles. Estão vendo como funcionam os bastidores do capitalismo norte-americano? Esse é o capitalismo perfeito?
É a democracia que os Estados Unidos querem levar para o mundo e querem implantar na marra no Oriente Médio? Look at the neighborhood I live in. Most of them are abandoned. I mean, you know, that's not right. You want to talk about terrorism? Come right here. President Bush right here. Come right here. He knows about this corner. I emailed him. At the end of January of 2004, the unemployment rate in Flint was actually 17%, but you have to take into consideration as well that when your unemployment runs out, you're no longer counted. I would say that we're probably close to at least 50%, not working or underemployed. E por enquanto daria para mudar através do voto. Mas cadê o Bernie Sanders nesse páreo? Maybe 2% of the population that owns 1/3 of the entire wealth of America. Pois é. Esse é o país capitalista mais rico do mundo e seus milhões de desabrigados desamparados. Você acabou de ver cenas dos Estados Unidos da América. Acredite, se quiser.